Professor Salésio D'Agostinho, que bom tê-lo aqui. Que bom, sempre. Salésio, temos uma pergunta aqui do Luiz Carlos Lacerda. Ele pergunta o seguinte: sou professor no curso de Ciências Contábeis da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Gostaria que, se possível, que o senhor explicasse o significado de forma contábil. Solicito isso porque o artigo 1183 do Código Civil estabelece que a escrituração dos atos de gestão deve ser feita nessa modalidade. E aí, professor? E aí, Luiz? E aí? Luiz, entramos na área da teoria da contabilidade, né? Você sabe que as ciências contábeis nos oferece uma série de teorias, né? Todas elas para dar consistência às nossas práticas, não é isso? Nós executamos, né, as coisas, né? E para deixar registrado como se executa e se escreve. E essa escrita se diz que é a teoria. Então, a teoria nada mais é do que o escrito daquilo que a gente constata quando se está praticando alguma coisa. E a teoria da contabilidade nos diz, né, como é que nós fizemos, né, a escrituração dos atos de gestão. O próprio Código Civil já diz como é que nós fizemos a escrituração dos atos de gestão. O Código Civil diz que o registro tem que ser executado em ordem cronológica de dia, mês e ano, né? Diz que tem que ser feito em idiomas e moeda corrente nacional. O Código Civil diz que todos os documentos têm que ser registrados, documento por documento, não é isso? E diz também que os registros contábeis têm que ser feitos pelos métodos, pelo princípio das partidas dobradas. Então você sabe o que é princípio da partida dobrada, não é isso? Tudo que eu tenho, né, naquele ato de gestão, quando você examina lá um documento, né, todo documento você tem que dizer, tenho isso, né? Aí você diz, como é que tu conseguiu? Tenho isso, como é que eu consegui? Então isso é o princípio das partidas dobradas. Eu tenho que identificar o débito e o crédito em todos os atos de gestão, em todos os lançamentos, não é isso? Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que, além disso, você tem que obedecer à forma contábil. E aí, meu amigo, o que é que você tem que dizer? O que é forma contábil? Forma contábil é forma patrimonial, não é isso? Contabilidade e patrimônio é o campo de estudo do contador. Então, quando eu digo que a escrituração tem que ser feita em forma contábil, ela está dizendo o seguinte, que eu tenho que fazer os registros de maneira que eu apuro o patrimônio do agente econômico e do agente social. Ou seja, eu tenho que fazer a escrituração alocando, né, incluindo as contas nos grupos do ativo, nos grupos do passivo, nos grupos da despesa, nos grupos de despesa, receitas, e apurar por consequência o resultado, e isso para verificar se esse patrimônio aumentou ou diminuiu. Então, forma contábil de registro nada mais é do que fazer o registro e alocar as contas nos grupos correspondentes que formam o patrimônio, não é isso? Então, eu tenho que fazer o registro de débito e o registro de crédito nos ativos, os registros de débito e de créditos no passivo, tenho que fazer os registros de débitos em despesa, tenho que fazer os registros de créditos em receitas, não é isso? Apuro o resultado, transfiro para o patrimônio líquido para verificar se esse patrimônio aumentou ou esse patrimônio diminuiu. Então, quando se diz que os registros contábeis têm que ser feitos em forma contábil, e eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho que obedecer os princípios e as normas que eu apuro o patrimônio. Eu não posso fazer a escrituração pelo regime caixa, porque regime caixa não se apura o patrimônio. E tenho também que aplicar o princípio de competência. Por que isso? Porque eu não independe do recebimento ou do pagamento. Eu tenho que reconhecer o direito e a obrigação no momento em que o fato aconteceu. E é isso. Então,
Forma contábil, eu tenho que aplicar os procedimentos para apurar o patrimônio dos agentes econômicos e dos agentes sociais. Eu não posso usar o regime caixa para fazer a escrituração, porque aí eu estou desrespeitando a forma contábil de escrituração, conforme estabelece o artigo 1183 do Código Civil Brasileiro. Ok, Luiz? Forma contábil, escriturar, de maneira que tu apura o patrimônio dos agentes econômicos e sociais. Muito bem, olha, explicação muito clara, né, objetiva, entendi muito bem, eu como economista, né, e sempre admiro a área da contabilidade, porque na verdade a contabilidade ela é fundamental para o desenvolvimento do país, das empresas e tal, né? Sem uma contabilidade eficiente, as empresas quebram, as empresas não sabem produzir, elas não têm noção de quantidade, de custo, enfim, de preço, e isso afeta diretamente a vida de todos nós. Muito obrigado pelas explicações, eu acho que os dois temas aí importantes e foram muito bem esclarecidos. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima e esperamos que tudo dê certo neste Brasil.